E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do Conversa de Players. Hoje vamos falar de um personagem que representa, talvez, a jornada de redenção mais profunda e complexa já escrita na história dos videogames. Um homem que foi simultaneamente vítima e vilão, um pai que matou a própria família, um deus que destruiu o Olimpo inteiro por vingança. E depois, um homem que aprendeu a controlar a fúria para proteger aquilo que mais ama. Estamos falando de Kratos, o fantasma de Esparta, o deus da guerra, o pai. Se você colocar o Kratos de 2005 ao lado do Kratos de 2018 e disser que é o mesmo personagem, parece impossível. Um é uma máquina de matar movida por ódio puro, destruindo tudo no caminho sem pestanejar. O outro é um homem silencioso, controlado, que chama o filho de garoto porque tem medo de se aproximar demais e contaminar aquela inocência com a escuridão que carrega. Mas a verdade é que eles são o mesmo homem. E a jornada entre esses dois pontos é uma das construções de personagem mais brilhantes, trágicas e humanas que a cultura pop já produziu. Hoje não vamos apenas contar a história dos jogos. Vamos destrinchar quem é Kratos. Vamos entender as motivações, os traumas, os erros, as escolhas e a transformação de um homem que carrega as cinzas da própria família coladas na pele como uma lembrança eterna do pior erro da sua vida. Prepara o coração, porque essa jornada pesada, brutal e profundamente emocionante. Bora mergulhar na mente do fantasma de Esparta. Capítulo 1. O homem antes do monstro. Caeratus de Esparta antes de ser o fantasma, antes de ser o deus da guerra. Kratos era apenas um homem, um guerreiro espartano, sim. Brutal, treinado desde criança para a guerra, moldado pela cultura mais militarizada da Grécia Antiga. Mas ainda assim apenas um homem. A criação de um guerreiro Kreis nasceu em Esparta, filho de Zeus. Embora ele não soubesse disso na época, e de uma mortal chamada Calisto, ele e seu irmão mais novo, Deimos, cresceram juntos. Mas a infância de Kratos foi marcada por uma tragédia que moldaria sua personalidade para sempre. Quando ainda eram crianças, os deuses invadiram a aldeia procurando por uma criança com a marca do guerreiro amaldiçoado. Uma profecia que dizia que um mortal marcado destruiria o Olimpo. Deimos tinha uma marca de nascença vermelha e foi levado por Ares e Atena. Kratos tentou defender o irmão, lutou contra Ares, um deus, e foi facilmente derrotado, ganhando a cicatriz vermelha no olho direito como lembrança da sua impotência. Esse momento plantou a primeira semente. Kratos aprendeu que ser forte não era suficiente, que o poder dos deuses era absoluto e que ele não conseguiu proteger quem amava. O general implacável Kratos cresceu e se tornou um dos maiores generais de Esparta. Ele era temido no campo de batalha, conhecido por sua brutalidade e eficiência. Mas aqui está o detalhe crucial. Ele não era um monstro ainda. Kratos tinha uma esposa, Lissandra, e uma filha pequena, Caliabe. Ele amava sua família. Quando voltava das guerras, ele era um pai dedicado, brincando com a filha, protegendo a esposa, mas ele também era arrogante. Ele acreditava que sua força, seu talento para a guerra, o tornava invencível. Ele era orgulhoso demais, e foi esse orgulho que o destruiu. O pacto que amaldiçoou tudo em uma batalha contra hordas bárbaras, o exército de Kratos estava sendo massacrado. Ele estava prestes a morrer. E no momento de desespero absoluto, ele fez a pior escolha da sua vida. Ele gritou para os céus: Ares, deus da guerra, destrua meus inimigos e minha vida é sua. Ares respondeu. Desceu do Olimpo, concedeu a Kratos as lâminas do caos acorrentadas na própria carne, como símbolo da escravidão eterna, e dizimou os bárbaros. Kratos venceu, mas perdeu sua alma naquele momento. A partir dali, ele não era mais apenas um general, ele era o campeão de Ares, obrigado a servir o deus da guerra em campanhas cada vez mais brutais. Capítulo 2. A queda, o nascimento do fantasma. Aqui começa a tragédia que define todo o personagem. A manipulação de Ares. Ares tinha um plano, ele queria criar o guerreiro perfeito, um servo completamente leal, sem distrações, sem fraquezas emocionais, e ele sabia exatamente o que impedia Kratos de ser essa arma perfeita, sua família. Então Ares manipulou Kratos da forma mais cruel
imaginável. Durante um massacre em uma vila que adorava Atena, Ares cobriu a visão de Kratos com uma névoa de guerra. Kratos entrou em modo berserker, matando todos dentro do templo. Homens, mulheres, sacerdotes. Ele não via rostos, apenas inimigos. E quando a névoa se dissipou, o momento que definiu tudo, Kratos olhou para baixo e viu 2 corpos aos seus pés. Sua esposa, sua filha, mortas pelas próprias mãos dele. Lissandra ainda tinha expressão de terror congelada no rosto. Calliope ainda segurava o brinquedo que Kratos havia dado a ela antes de partir. Ele tinha matado sua própria família. A dor que Kratos sentiu naquele momento não pode ser descrita em palavras. Não era apenas tristeza. Era uma culpa tão profunda, tão devastadora, que literalmente o quebrou como pessoa. Ele gritou, desabou, tentou se matar ali mesmo. Mas a Oracle da Vila U amaldiçoou antes de morrer. As cinzas de tua família ficarão coladas em tua pele, para que nunca esqueças o que fizeste. E assim, as cinzas de Lissandra e Calliope foram magicamente fundidas com a pele de Kratos, tornando-o pálido como um fantasma. O fantasma de Esparta havia nascido. A construção da fúria a partir desse momento, Kratos não era mais um homem, era uma bomba relógio de trauma e ódio. Sua psicologia foi completamente fraturada. Culpa esmagadora, menos ele sabia que tinha matado sua família. Mesmo que manipulado, ódio pelos deuses, eles o usaram, o manipularam, destruíram sua vida. Ódio por si mesmo, ele não conseguia se perdoar. Desejo de morte, ele queria morrer, mas não conseguia porque os deuses não permitiam. Kratos tentou servir os deuses para apagar as memórias. Ele fez missão após missão, esperando que Atena ou Zeus o libertassem do tormento. Mas os deuses nunca cumpriram a promessa. E a cada missão, a cada traição, a cada manipulação, o ódio de Kratos crescia. Capítulo 3. O Deicida, quando o trauma Sergipe torna a destruição. A era grega de God of War não é a história de um herói. É a história de um homem quebrado que canalizou todo o seu trauma em violência. A decisão de destruir, quando Kratos finalmente percebeu que os deuses nunca o libertariam das memórias, que eles sempre o usariam como ferramenta, ele tomou uma decisão. Se eu não posso ter paz, então ninguém terá. Essa é a motivação dele na trilogia grega. Não é justiça, é vingança pura. É um homem tão consumido pela dor que ele decide destruir tudo. Ele mata Ares Tornesi, o novo deus da guerra. Mas isso não traz paz. Ele destrói o Olimpo, mata Poseidon, afogando a Grécia, mata Helios, mergulhando o mundo em trevas, mata Hera, destruindo a natureza, mata Zeus, seu próprio pai. O vilão da própria história aqui está a construção brilhante do personagem. Kratos é o vilão. Ele não é o herói lutando contra deuses tiranos. Ele é um homem traumatizado que está destruindo o mundo inteiro porque não consegue lidar com a própria dor. Inocentes morrem por causa dele, civilizações inteiras caem. O mundo literalmente começa a se desintegrar. E o pior, Kratos não se importa. Ele está tão perdido no ódio que não consegue ver o que está fazendo. O único momento de clareza no final de God of War 3, quando Kratos mata Zeus e tem sua vingança completa, ele tem um momento de lucidez devastador. Ele olha ao redor, o Olimpo está em ruínas, a Grécia está destruída, milhares de pessoas morreram. E ele percebe, a vingança não trouxe paz, ele ainda carrega as mesmas memórias, ainda sente a mesma dor, matou sua família há décadas e a culpa continua intacta. A vingança foi inútil. Nesse momento, Kratos faz algo que ninguém esperava. Ele libera a esperança ao poder que estava dentro dele desde que abriu a caixa de Pandora para a humanidade. Ele dá para os humanos a única coisa que ele nunca teve, né? A esperança de que as coisas podem melhorar. E então ele tenta se matar, se jogando de um penhasco. Por que isso é importante? Esse momento mostra que, no fundo, Kratos não era um monstro por natureza. Ele estava perdido. Ele estava destruído. E no último momento de lucidez, ele tentou fazer algo bom, dar esperança aos outros, mesmo não tendo nenhuma para si. Mas os deuses não o deixam morrer. Ele sobrevive e foge. Capítulo 4. O exílio. O homem que tenta esquecer Kratos sobrevive e foge para as terras nórdicas.
E aqui começa a parte mais fascinante da construção do personagem, o silêncio. Décadas de isolamento Kratos, passa décadas, talvez séculos, completamente sozinho nas florestas de Midgard. Ele não fala com ninguém, não se envolve com ninguém. Ele se esconde. Por quê? Porque ele tem medo. Kratos tem medo de si mesmo. Ele sabe que o monstro ainda está dentro dele. Ele sente a raiva fervendo toda vez que algo o provoca. Ele sabe que se perder o controle novamente pode destruir outro mundo inteiro. Então ele se isola, corta todo contato, tenta sufocar o passado. Ele enterra as lâminas do caos em um lugar que ele nunca mais quer ver. Ele tenta esquecer que foi o deus da guerra. O encontro com Fé, e então algo impossível acontece. Kratos conhece Fé. Fé é uma gigante, embora Kratos não saiba disso no começo. Uma mulher forte, independente, que mora sozinha na floresta, e Fé vê algo em Kratos que ninguém mais viu, potencial para ser melhor. Ela não o julga pelo passado. Ela vê o homem quebrado tentando se consertar, e ela decide dar uma chance a ele. Eles se aproximam, lentamente. Kratos não confia em ninguém, muito menos em si mesmo. Mas Fé é paciente. E pela primeira vez em séculos, Kratos sente algo além de ódio. Conexão. O nascimento de Atreus, Fé e Kratos tem um filho, Atreus, cujo nome verdadeiro é Loki, mas isso ele só descobre depois. E aqui, a psicologia de Kratos se complica novamente. Ele ama Atreus desesperadamente, mas tem terror de ser pai, porque ele já foi pai antes e matou a própria filha. Ele tem medo de que o monstro dentro dele acorde, tem medo de machucar Atreus, tem medo de falhar novamente. Então ele faz o que sabe fazer. Ele se distancia emocionalmente. Capítulo 5. O pai distante, a armadura emocional, quando vemos Kratos pela primeira vez em God of War 2018. Ele não é o mesmo Berserker da Grécia, mas também não é um homem curado. A frieza como defesa Kratos trata Atreus com uma frieza calculada. Ele o chama de garoto boy em vez de usar o nome. Ele não abraça, não elogia, não demonstra afeto. Por quê? Porque afeto é perigoso. Na mente de Kratos, se ele se aproximar demais, se amar demais, ele vai perder Atreus da mesma forma que perdeu Calliope. Seja por morte, seja por se tornar um monstro novamente. A frieza é uma armadura. É a forma de Kratos proteger o filho e proteger a si mesmo da dor de uma perda futura. Não peça desculpas. Seja melhor. Uma das frases mais icônicas de Kratos é Don't be better. Mas essa frase não é apenas um ensinamento para Atreus. É um mantra para o próprio Kratos. Kratos não pode voltar no tempo. Não pode desfazer o que fez. Não pode trazer sua família de volta, mas ele pode ser melhor, ele pode controlar a raiva, pode proteger Atreus, pode aprender com os erros. Essa é a base da transformação dele. Aceitação de que o passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda pode. O medo de que Atreus descubra a verdade durante todo o jogo de 2018, Kratos esconde desesperadamente o passado de Atreus. Ele não quer que o filho saiba que ele foi um deus, que destruiu uma civilização inteira, que matou a própria família, porque ele tem medo da reação de Atreus. Tem medo de ver medo nos olhos do filho, ou pior, tem medo de que Atreus se torne como ele. A volta das lâminas do caos, um dos momentos mais poderosos do jogo, é quando Kratos é forçado a voltar para as lâminas do caos para salvar Atreus. Ele desce até o porão da casa, onde as lâminas estão escondidas sob o chão. E ele hesita, porque pegar aquelas lâminas novamente é admitir que ele nunca conseguiu realmente fugir do passado. Mas ele pega porque o amor pelo filho é maior que o medo de se tornar o monstro novamente. E nesse momento, Kratos aprende algo crucial. Ele pode usar a força do passado sem ser definido por ele. Capítulo 6. A transformação. Aprendendo a sentir a jornada de Kratos em God of War 2018. Não é sobre matar deuses, é sobre aprender a ser pai. Atreus, como espelho Atreus, é essencialmente um espelho de Kratos. Ele é impulsivo, arrogante quando descobre que é um deus e tem dificuldade em controlar suas emoções. E Kratos vê isso e reconhece.
é exatamente o que ele foi. Quando o Atreus começa a ficar arrogante, desrespeitoso, achando que ser um deus o torna superior, Kratos tem que confrontar a própria história. Ele tem que ensinar ao filho o que ele mesmo aprendeu da pior forma possível. Poder sem controle destrói tudo. Abra seu coração, filho. Mas a transformação mais importante de Kratos acontece quando ele finalmente decide se abrir. No final do jogo, quando eles estão prestes a espalhar as cinzas de fé, Kratos senta com Atreus e conta a verdade. Ele não conta tudo, mas conta o suficiente. Que ele foi um deus, que fez coisas terríveis, que está tentando ser melhor, e Atreus não o rejeita. Ele entende. E nesse momento, Kratos aprende algo que mudou tudo. Vulnerabilidade não é fraqueza. Durante toda a vida, Kratos acreditou que emoções eram fraquezas, que se aproximar era perigoso, que demonstrar amor era se expor. Mas Atreus ensina o contrário. Amor, conexão, abertura emocional, essas são as coisas que tornam a vida valiosa. Capítulo 7. Ragnarok. A redenção completa em God of War, Ragnarok. O arco de Kratos chega à conclusão perfeita. A profecia da morte. Kratos descobre uma profecia que mostra sua morte. Ele vê uma imagem de Atreus segurando seu corpo morto. E aqui está a diferença crucial do novo Kratos. Antigamente, ele tentaria lutar contra o destino, mataria as Nornes, destruiria tudo para evitar a profecia. Mas agora, ele aceita. Ele não tenta evitar a morte. Em vez disso, ele foca em preparar Atreus para um mundo sem ele. Isso mostra uma maturidade emocional absurda. Ele coloca o bem-estar do filho acima do próprio medo da morte. Seja a mudança que você quer ver, Kratos ensina a Atreus que eles não podem mudar os deuses, mas podem ser diferentes. Ele não quer que Atreus repita seus erros. Não quer que o filho seja consumido por vingança como ele foi. Então ele ensina através do exemplo, controlando a raiva, fazendo escolhas ponderadas, priorizando a compaixão quando possível. O confronto com Heimdall, uma das cenas mais importantes, é quando Kratos confronta Heimdall. Heimdall é tudo que Kratos foi: arrogante, brutal, sem empatia, e Kratos vê isso. Ele vê o reflexo do monstro que ele era. Quando ele é forçado a matar Heimdall, ele faz algo diferente do passado. Ele demonstra pesar. Ele não sente prazer. Não comemora. Ele reconhece que matar, mesmo quando necessário, tem um peso. Abra seu coração. A frase mais importante de Ragnarok é quando Kratos diz: "Para Atreus, open your heart to their suffering." Essa frase resume toda a transformação de Kratos. O homem que passou séculos fechado emocionalmente, que suprimiu todos os sentimentos além de raiva, agora está ensinando o filho a sentir empatia. Ele aprendeu que a verdadeira força não é sufocar as emoções, é senti-las e ainda assim fazer a coisa certa. O final da profecia no final, a profecia não se cumpre da forma esperada. Kratos não morre. A imagem que ele viu era outra coisa. E ele descobre murais, mostrando algo inesperado. No futuro, as pessoas não o temem. Elas o amam. Ele se tornou um símbolo de esperança. Um Deus que protege ao invés de destruir. O Deus da esperança, Kratos, se tornou, literalmente, o Deus da esperança. A mesma esperança que ele liberou no final de God of War 3, ele agora encarna. Ele é a prova de que ninguém está perdido para sempre. Que até o pior monstro pode se redimir. Que mudança é possível. Capítulo 8. O legado. O KKR os ensina a construção de Kratos ao longo de décadas de jogos. É uma obra-prima de narrativa. A jornada do trauma a cura Kratos representa algo profundamente humano. O que acontece quando o trauma não é tratado? Na era grega, ele canalizou o trauma em destruição. Ele se tornou o pior de si mesmo, mas na era nórdica ele finalmente começa o processo de cura. Não através de vingança, mas através de conexão, propósito e amor. A paternidade como redenção, a relação com Atreus, é o coração da redenção de Kratos. Ele não se tornou um homem melhor através de mais violência. Ele se tornou melhor porque teve uma razão para ser melhor seu filho. Atreus deu a Kratos algo que ele não tinha há séculos.
esperança de um futuro diferente. Controle, não supressão. Uma das lições mais importantes de Kratos é sobre raiva. Ele não curou a raiva. A fúria ainda está lá. O monstro ainda existe dentro dele. Mas ele aprendeu a controlar. Ele escolhe quando liberar a raiva e quando contê-la. Ele usa a força quando necessário, mas não deixa que ela o controle. Isso é extremamente relevante. Controle emocional não significa não sentir, significa escolher como agir apesar do que você sente. Seja melhor, a filosofia central de Kratos resume tudo. Você não pode mudar o passado, mas pode ser melhor no futuro. Essa é uma mensagem poderosa não apenas para o personagem, mas para qualquer pessoa que carrega arrependimentos, traumas ou erros. Conclusão: o fantasma que Sergipe tornou Luz Kratos é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos e bem construídos da história dos videogames. Ele passou de uma ferramenta de vingança a um símbolo de esperança, de um homem que destruiu uma mitologia inteira por ódio, a um pai que está tentando construir um futuro melhor para o filho. De um fantasma assombrado pelas próprias cinzas, a um Deus que finalmente encontrou paz. A jornada dele nos ensina que ninguém está perdido para sempre. Redenção é possível, mas exige trabalho consciente. Força verdadeira não é destruir, é proteger vulnerabilidade. É coragem, não fraqueza. O passado não precisa definir o futuro. Kratos carrega as cinzas da família na pele. Literalmente, ele nunca vai esquecer o que fez. Mas ele aprendeu a carregar esse peso sem deixar que o destrua. Ele transformou a dor em propósito, o ódio em proteção, a escuridão em luz. E é por isso que Kratos é mais que um personagem. Ele é um símbolo de que mudança é possível, que até as pessoas mais quebradas podem se reconstruir. O fantasma de Esparta morreu, e em seu lugar nasceu o Deus da esperança. E essa, galera, é a história completa da evolução de Kratos, do monstro ao Messias. Do destruidor ao protetor, do homem perdido ao pai que encontrou seu caminho. Obrigado por assistir! Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual momento da jornada de Kratos mais te impactou. Até o próximo vídeo. Valeu!